Muito bem, semana encerrando com preços ainda firmes para a arroba do boi, carne também se sustentando naquele patamar acima dos 18, 18,50. Enfim, uma condição que a gente entende ainda favorável para pecuarista, mas que já começa a preocupar os frigoríficos. A gente vai conversar agora com o Caio Toledo Godoy, ele é consultor em gerenciamento de riscos lá da Stonex. O Caio está com a gente por telefone. Bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Queria que você fizesse para a gente, Caio, uma avaliação do comportamento dos preços essa semana, né? E mais do que isso, o que a gente pode esperar para a semana que vem? Semana que vem teoricamente a última semana do mês, é uma semana de preparo aí para as demandas de começo de mês. Já vai dar para a gente entender um pouco mais do comportamento da demanda interna ou ainda vai ser cedo, Caio? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Eu acho que é um pouquinho cedo. Eu acho que semana que vem nós deveremos ter ainda a arroba sustentada. Muito provavelmente semana que vem nós já alcancemos os R$300 aqui em São Paulo. É muito em função da baixa oferta. Hoje é muito difícil encontrar gado em todas as regiões do país, né? Então isso, de certa forma, acredito que no curto prazo sustente o mercado. Pelo lado da demanda, outro lado da moeda, a gente tem observado a demanda interna ainda enfraquecida. Ela está estável, porém enfraquecida. A demanda externa tem andado, principalmente com um câmbio acima de 5,30, que era, na nossa visão aqui, um câmbio que acima disso seria bom e para baixo poderia ser muito prejudicial ao setor. Então, a gente vê que a arroba tem a possibilidade de alcançar os 300 na próxima semana, muito em função da falta de oferta e também das exportações com um câmbio na casa dos 5,40 e o mercado doméstico sustentado. Acho que as respostas vão começar a aparecer mais sobre como vai ser a demanda interna, mais lá para o início do mês seguinte, né? No início de fevereiro, onde a gente vai conseguir entender com um pouco mais de informação como a demanda doméstica vai se comportar perante uma economia ainda fragilizada e no segundo mês sem auxílio emergencial, né? No primeiro mês, de fato, sem auxílio emergencial, que em janeiro nós tivemos alguns pagamentos de algumas parcelas. Então, em fevereiro, de fato, você não tem mais o auxílio emergencial. Então, entender como vai ser o comportamento da demanda interna perante uma carne extremamente cara, se comparar com os níveis históricos, obviamente, como vai ser o comportamento dessa demanda. Muito bem. E a expectativa é que essa demanda não reaja, principalmente a demanda interna. Mas só a exportação e a oferta restrita vão dar fôlego ainda, ou pelo menos, no mínimo, sustentação para esses atuais patamares de preços, Caio? Eu acredito que sim, porém, nós temos um sinal amarelo bem forte atrás da gente, ou na nossa frente, né, melhor dizendo, que nos mostra que poderemos ter alguma sinalização de frigorífico muito parecida com novembro. Obviamente vai depender de câmbio, mas nós temos indicadores que mostram para nós uma sustentação da arroba. Porém, como a margem do frigorífico está muito prejudicada, principalmente aqueles que fazem mercado doméstico, pode ser que alguma coisa aconteça nesse médio prazo e que poderia, de certa maneira, impactar o preço da arroba. Não impactar muito, porque também não tem oferta de gado, mas poderia trazer para patamares mais baixos do que praticado hoje. Pois é. Em relação a essa questão, a gente chegou a ouvir aqui no Notícias Agrícolas que o cenário é diferente daquele que a gente tinha em termos da oferta, obviamente, no final do ano passado. Porque no final do ano passado você tinha um gado confinado, concentrado e que precisava sair de qualquer maneira diante de uma pressão. Só que agora esse gado disponível, o pouco gado disponível, ainda é passível de gerenciamento não precisa ser colocado a toque de caixa no mercado. Você acha que são diferenças pertinentes e que muda aí essa possível pressão nos preços, Caio? Não, são sim. Obviamente, nós temos dois momentos distintos na questão de terminação de gado, né?
O primeiro era gado confinado, agora boi a pasto. Mas isso tira também o fôlego da pressão, mas a pressão deve existir justamente para chegar até um certo ponto onde há o equilíbrio entre compra de insumo e venda de produção, ou seja, compra do boi e venda da carne. Então, a pressão pode ser menor, e deve ser menor, caso aconteça algum movimento parecido com o de novembro, mas a pressão vai existir perante ao preço praticado no momento. Pode ser que, caso tenha uma queda, caso aconteça esse cenário, a queda seja menor do que a observada lá no ano passado, mas pode ser que aconteça alguma queda. Uhum. E se for pensar por rentabilidade na cadeia, é até um pouco pejorativo falar isso, mas uma queda até que seria pertinente, né, em certos momentos, para tentar equalizar a rentabilidade da cadeia, para que, caso suba no segundo semestre, suba de forma mais saudável e mais pertinente em todas as fases, ou seja, cria, recria e engorda. Porque hoje a gente observa que o criador e o recriador, obviamente, esses foram muito prejudicados lá atrás, hoje eles estão trabalhando com uma expectativa de mercado muito maior do que o cara que está na terminação. Não que o cara da terminação não tenha expectativa de melhora de preço, só que ele tem uma expectativa, porém, quando ele olha o mercado futuro na BMF, ele vê um mercado muito adverso se comparado com a visão dele. Então, se a gente for pegar uma projeção de gado, por exemplo, para maio, um exemplo, só para a gente pensar, a arroba para maio em São Paulo está colocada a 281. Se a gente for pegar um mercado a 300, vamos falando que tem uns R$20 de diferença num cenário aqui de 4 meses. Só que quem compra hoje um animal de reposição está comprando com um boi, um animal mais novo, obviamente, mais leve, com um ágio extremamente alto comparado com o histórico e também com um animal tendo uma baliza do mercado spot, que é o mercado de R$300. Então, hoje, aquele pecuarista que faz a terminação, que está na última fase do ciclo, que é a engorda, ele está sendo muito prejudicado tanto pela questão do preço da reposição, quanto também o preço do principal insumo de alimentício, que é o caso do milho. Bom, isso influencia o custo de produção dele. Mesmo com esse boi de R$300, que você disse aí, possível de ser mais frequente na semana que vem, ele ainda assim ele está apertado nesse custo, Caio? Tá. Assim, depende muito se tem um grão ou não tem um grão. Aqui, quando comprou o grão, né? Se for aquele negócio mão para boca, as contas são bem ali perto do 0 a 0. Também depende se tem alguma premiação ou não, mas a gente tem notado que as contas estão ali bem próximas do zero. Principalmente aquele cara que não estava esperando essa alta do milho nesse momento. E também consegue comprar milho, porque o milho também nós temos dois problemas. O primeiro é o preço e o segundo é encontrar de fato alguém que queira vender o milho nesse patamar de preço. Porque também o produtor de grão está na mesma expectativa do pecuarista, de alta dos dois produtos. Então, hoje as contas são prejudicadas, principalmente aquele que vai comprar um animal que tenha o foco ainda abaixo no segundo semestre de 2021. Onde a gente vê a BMF mais fragilizada do que o animal que está nesse momento, né? Então, a gente vê, por exemplo, para segundo semestre, uma arroba trabalhando no patamar de R$286 versus um animal de hoje a R$300. Então, hoje a expectativa da BMF, obviamente, ela pode estar errada ou não, a expectativa é de queda da arroba hoje até o outubro de 2021. Ou seja, cuidado com o custo de produção e principalmente com a reposição também, certo? Tem que tomar muito cuidado. Obviamente tem gente que compra porque precisa comprar, não tem como escapar desse momento, mas tem que tomar muito cuidado e aí a gente começa a construir algumas análises sobre como deve ser o segundo semestre de 2021, né? Porque tudo nos mostra que se a gente tirar uma foto de hoje, pegar essa foto e colocar ela seguindo na mesma proporção até ali a entrada da seca, né? Muito provavelmente o volume de oferta de gado 2021 deva ser menor ainda do que 2020, que nós observamos muito no final do ano, uma oferta extremamente enxuta.
Então pode ser que esse ano tenha uma produção menor, uma oferta ainda menor. A grande dúvida é como vai ser a demanda, porque eu acho que a oferta baixa já está meio que dada para todos, né? Eu acho que é um pouco consensual. Agora, o grande ponto é como vai ser a demanda. Ela vai ser... a oferta vai ser ruim. Será que a demanda vai ser pior do que essa oferta ou não? Esses são os grandes pontos onde alguns projetam as exportações melhores, outros já têm um pouquinho mais de ceticismo sobre as exportações, e demanda interna, acho que está todo mundo em cima do muro esperando um pouco mais de sinalização do brasileiro sobre o consumo de carne. Com relação à demanda interna, quando que você acha que começa a ficar mais claro aí para a gente entender essa dinâmica do mercado? Olha, então, eu gostaria um pouco, acho que daqui uns 30 dias vai ter um raio-x mais claro, porque se a gente for pegar o raio-x do consumo de outubro para novembro, a gente esperava um consumo muito igual agora em janeiro, e não foi. Então, eu acho que precisaria um pouquinho mais de tempo para poder diluir também como vai ser o preço das outras proteínas, que obviamente acabam impactando, dando fôlego para a carne bovina. Então, acho que mais para meados de fevereiro, a gente vai ter uma sinalização mais clara do consumo interno, em um cenário onde provavelmente São Paulo entre num movimento de quarentena mais reclusiva, que a economia, que por enquanto não tem ainda se fortalecido da maneira que nós gostaríamos, mesmo projetando um PIB brasileiro 2021 mais forte que 2020. Então, acho que mais para meados do mês que vem nós tenhamos uma foto um pouco mais clara de como deve ser 2021. Obviamente, vacina, se o ritmo de vacinação aumentar, se o coronavírus tiver uma queda significativa, isso acaba sempre ajudando a viabilidade de uma demanda interna melhor para o longo inteiro. Porém, o oposto também é verdadeiro. Então, quanto mais demorar na vacinação, quanto mais demorar nesse sentido, a gente pode ter um impacto no consumo, lembrando que nós podemos ou não ter a extensão do auxílio emergencial, que é algo que a gente vê sendo debatido através dos governantes, mas isso, por enquanto, parece ser algo mais interno, não muito colocado às claras, pelo que a gente observa as manchetes dos principais jornais. Ok, só para entender melhor a sua preocupação com uma política mais reclusiva em função da disseminação aí do coronavírus. O que pode acontecer nesse cenário, Caio? Com a demanda? Na realidade é o food service, né? Obviamente, pelo que parece, eu não sei nem se já saiu ainda essa informação do governo do estado, mas até amanhã parecer que nós teríamos tudo na fase laranja ou amarela, me perdoem se eu estiver errado na cor da fase, que seria tudo meio que normal, né? Como nós estamos vivendo hoje em dia, não é o normal, mas como nós estamos vendo hoje, após as 8 seria a fase vermelha, final de semana também. Então, isso pode trazer algum impacto no food service, né? Então, isso pode, de alguma maneira, impactar a carne de maior valor agregado, que são os cortes traseiros. Então, isso pode, obviamente, tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas, obviamente, a gente tem que observar e se vai trazer algum impacto para o food service, e pode ser que esse impacto no food service não seja absorvido pelo varejo populacional. Então, pode ser que isso tenha algum impacto no preço da carne, principalmente do traseiro, que foi um corte que teve uma valorização muito boa no fim do ano, diferente do dianteiro que subiu, porém ficou estável. E não dá para imaginar que vai haver uma transferência desse consumo dos food services para as residências, né? Bom, obviamente tem que esperar para ver, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas, como é algo muito novo, né, a gente tem que esperar para ter mais informação, mas pode ser que é alguma coisa que, infelizmente, prejudique o preço da carne nos cortes de maior valor agregado, que, querendo ou não, ajuda muito a sustentação do mercado. Muito bem. Vamos ficar atento, então, a essa condição, principalmente essa condição de demanda interna, que eu acho que é o maior questionamento, né, Caio, que a gente tem até agora, né? E que vai ser meio que o ponto... A demanda interna, para ser bem sincero, a gente tem alguns questionamentos nossos aqui, e eu, particularmente, tenho um pouquinho de ceticismo sobre essa questão chinesa, por mais que hoje tenha saído a confirmação de casos de gripe suína no sul da China, se não me falha a memória, foi sul da China, mas eu ainda tenho um pouquinho de ceticismo sobre a questão das exportações para a China, especificamente, mas
eu quero ver como vai ser o movimento das exportações pós o fim de ano chinês, se eles vão, como vai ser a compra de carne pelo gigante asiático pós esse período. Mas a sua dúvida é em relação a aumento em relação ao ano passado ou a China pode reduzir até as compras dela comparado ao ano passado, Caio? Eu acho que diminuição, acho que não, acho pouco provável, mas eu não acho que aumento, eu também acho pouco provável, olhando um cenário de retomada do plantel de suínos por lá. Uhum. Mas eu acho que precisa também um pouco mais de tempo para a gente entender se de fato isso vai acontecer ou não. Então eu quero esperar um pouco mais, mas eu tenho um pouquinho de ceticismo sobre essa questão chinesa. Eu acho que o Brasil pode se tornar um grande exportador de grão para a China, mas grão que eu digo não soja, mas milho, né? E tirar um pouquinho o pé da carne. Mas eu acho que precisa um pouquinho mais de tempo para ver se isso vai ser algo que de fato vai acontecer. Mas nesse momento eu tenho um pouquinho de ceticismo sobre isso, mas obviamente eu preciso de um pouco mais de informação para cravar alguma coisa. Cravar a gente nunca consegue, né? Para ter uma leitura um pouco mais clara sobre o que vai vir de lá. Muito bem. Aparentemente o cenário mais fácil, não digo, mas mais pertinente de ser analisado é o cenário para oferta, que essa é restrita, como você já bem colocou, mas as demandas ainda a gente precisa esperar um pouco mais. Exato, porque a oferta está dada que ela vai ser curta, né? Deve melhorar, mas não agora, né? Deve melhorar mais para meados ali de maio, mais ou menos. Tem que pegar pelo movimento clássico, né? Mas, assim, o lado da demanda preocupa, porque ele acaba, que não sendo um empecilho para valorizações maiores da roupa. Pode ser que nós tenhamos um mercado de baixa oferta, mas demanda baixa e a roupa subindo. Só que esse crescimento não é tão sustentável, porque nós estamos trabalhando com uma parte da cadeia do ciclo inteiro trabalhando no negativo. E aí você começa a ter a possibilidade de algum movimento da última fase, que seria os frigoríficos, colocando o pé muito forte na paralisação de produção, etc. e tal, porque você não consegue, né, nesse fato, um crescimento sustentável para todos, né? Você veria a parte da pecuária ganhando dinheiro e o frigorífico não ganhando dinheiro. Então você fala, opa, alguma coisa nisso aqui não está encaixando da maneira que deveria ser bom para todos. Então eu preciso um pouco de mais informação, mas eu acho que em curto prazo a roupa ainda tem sustentação, só não terá se a gente tiver algum movimento de pé no freio dos frigoríficos, que pode impactar preço, mas também acho que não deve ter um impacto tão grande como nós observamos lá em novembro do ano passado. Lembrando que a roupa dolarizada hoje chega num patamar muito alto e também ficar muito atento à questão cambial. Esse 5,30, na minha visão, 5,30 é um número que a gente trabalha bastante aqui, como sendo um gatilho aí que pode impactar o preço da roupa também. Legal. Caio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, boa tarde a ti, boa tarde a todos. Grande abraço, Caio. Tá aí, Caio Toledo, Stonex aqui com a gente, traçando cenários aí para o mercado do boi. Mercado ainda complicado para as demandas, é preciso pelo menos uns 30 dias na visão do Caio para entender o que pode acontecer com a demanda interna. Até agora a gente já ainda teve alguma participação aí do auxílio emergencial, a partir de fevereiro já não tem mais. É preciso avaliar também o que vai acontecer em relação ao principal estado consumidor do país, que é São Paulo, se realmente vai ter alguma ação mais restritiva aí, em relação ao coronavírus. Isso poderia tirar a demanda aí, principalmente dos food services, né, que restaurantes, bares, lanchonetes, tirar um pouco dessa demanda, e isso poderia impactar na formação dos preços da carne e, consequentemente, no preço da arroba. Temos também que ficar atento aí à demanda de exportação. O Caio não acredita em uma retomada agressiva das compras chinesas aí por carne bovina, talvez uma manutenção em relação ao que foi o ano passado, mas ele quer esperar aí o fim do feriado chinês, né, que está acontecendo, para também ter uma ideia melhor
do que pode acontecer e, portanto, esses questionamentos em relação à demanda acabam trazendo uma grande interrogação aí para o rumo dos preços da arroba do boi. O único cenário mais fácil de ser detectado, na opinião do Caio, é justamente aí a oferta, que deve ainda assim continuar bastante restrita em relação ao que a gente tinha em períodos anteriores. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. De olho na tela, janeiro 296,25, alta de 0,27%. Fevereiro R$ 295,80, alta de 0,37%. Março R$ 288,65, subindo 0,23%. E o maio R$ 281,70, alta de 0,09%. O indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,83% a R$ 297,05. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência, mas tem mais informações para vocês ao longo do dia aqui no Notícias Agrícolas, uma sexta-feira cheia de notícias importantes para a tomada da sua decisão. Continue com a gente.